Bennet, assim como os outros vizinhos, estavam em polvorosa, pois Netherfield Park havia sido comprada por um jovem Mr. Bingley, que era solteiro, rico e muito agradável. Depois das cerimônias sociais de apresentação, a sorte foi toda para a família Bennet, pois Mr. Bingley ficou encantado com Jane, a filha mais velha da família. Mr. Bingley também resolveu levar um grande amigo seu para conhecer a nova propriedade, o altivo Mr. Darcy. Mr. Darcy era uma pessoa difícil, as pessoas tendiam a achá-lo orgulhoso demais, algo a ver com as 10.000 libras anuais e um palacete. Ele próprio garantia ter muitos defeitos. Possuo muitos defeitos. Quanto a meu gênio, não garanto que seja muito bom. Creio que é um pouco ríspido demais. Não consigo esquecer as loucuras e os vícios tão rapidamente quanto devia, nem as ofensas que me fazem. Meus sentimentos não se inflamam ao menor esforço ou tentativa. Oh, mas essa de uma parte é uma mentira, não é, Mr. Darcy? Pois uma moça vinha inflamando seus sentimentos, mesmo contra sua vontade. Ninguém menos que Elizabeth Bennet, a irmã de gênio forte e língua afiada da doce Jane. Mr. Darcy disse uma vez que meu defeito é me recusar a compreender os outros. O que ele pode falar sobre isso? Loucuras absurdas, manias e incoerências de fato me divertem. E rio delas quando posso. Mas no meio do caminho havia uma Caroline Bingley. Havia uma Caroline Bingley no meio do caminho. O que podemos falar sobre ela? Eu ouvi dizer que todos os vestidos dela são importados de Paris, porque se ela não pode ter o estilista exclusivo da rainha, nenhum outro na Inglaterra é capaz de costurar para ela. Caroline Bingley tem 3 criadas para ajustarem seu espartilho, por isso ela é tão esbelta. Quer dizer, ela nem deve respirar, ela nem deve ser humana. Ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais! Uma vez estávamos passeando pelo jardim, ela me empurrou e meu vestido rasgou. It was awesome! Como então se livrar desse impasse? Arranjar um bom casamento, uma boa situação financeira e se livrar dos amigos falsos e interesseiros. Esse, meus caros, é o segredo de uma vida. Mas podemos ter um vislumbre em Orgulho e Preconceito. Todos querem o Mr. Darcy para chamar de seu e todos queremos ser um pouco como Elizabeth Bennet, porque afinal de contas Orgulho e Preconceito é uma das histórias mais românticas de todos os tempos e é isso que importa, certo? Não. Ok, não tem nada de errado em achar Orgulho e Preconceito uma baita história romântica, mas fica melhor quando se expande a visão do que tá aqui. Jane Austen, antes de escrever uma história sobre um casal, ela escreveu uma comédia de costumes. Comédia de costumes é um estilo literário que satiriza o comportamento de um grupo em determinada época e determinado local. Aqui, Jane Austen critica o provincianismo das pessoas do interior da Inglaterra, do countryside inglês, do começo do século XIX, assim como o comportamento da galerinha upper class e alguns excessos dos oficiais da coroa britânica e, claro, os casamentos arranjados. Tudo isso num livro só. E quem não conhece um Mr. Collins? Todos os personagens nesse livro têm sua dose de orgulho e de preconceito, e a Elizabeth é uma das protagonistas mais falhas que eu já li. E isso em um livro de 1810. Olha que incrível! Detalhe, se você gosta das tiradas da Lizzie, quem não gosta, você vai amar a narração desse livro, que é tipo 3 vezes mais sarcástica e irônica. Apesar de tudo isso, infelizmente, Orgulho e Preconceito não é um livro pra mim. E eu realmente espero achar outras pessoas que pensem assim, porque eu não quero ficar parecendo a velha doida dos gatos. Quem me conhece há um tempo sabe que eu não consigo com romance. Tá, o livro não é só sobre o romance, a gente acabou de analisar isso aqui. Mas, querendo ou não, esse mundinho de pessoas apaixonadas e desilusões amorosas tá todo aqui.
Precisamos arranjar um casamento para as meninas e fazer a social. Alguém tem que dar um baile. Depois do baile, todo mundo se reúne na casa de alguém para fazer fofocas. Ou, convenientemente, sai para passear e saber das fofocas. Jane Austen foi muito bem sucedida se ela queria mostrar o quanto essa sociedade era sufocante, insípida e chata. Mas eu acho o desenvolvimento do romance entre a Elizabeth e o Mr. Darcy muito bom, porque não é apressado. E pior que uma história de romance, só uma história de romance apressada. Não fiquem bravos comigo. Eu sei que a Jane Austen tem uns fãs bem ferrenhos, mas da mesma forma que algumas pessoas não gostam de livros de fantasia ou de livro de época, não rola empatia quando eu vou ler algo que é mais focado no romance, mesmo que tenha uma mega crítica social por trás. Mas isso não é uma desculpa para você não ler Orgulho e Preconceito quando tiver a oportunidade, porque a importância desse livro para a literatura é inegável, não só pelo retrato que a Jane Austen fez do começo do século XIX na Inglaterra, como pelo fato de ser um livro que foi escrito por uma mulher no começo do século XIX na Inglaterra, uma época em que a literatura era um reinado masculino. Mesmo se você odiou tudo que eu falei, dá um joinha pela montagem do começo. E se você não conhecia o canal, dá uma passadinha por aí. Se gostar, se inscreva. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.